Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em seus corações. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade. Estamos chegando à lição de número 13, a última lição deste segundo trimestre do tema Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Com certeza, você, assim como eu, aprendeu muito, pôde crescer na graça e no conhecimento de Jesus durante todo este trimestre. A lição de hoje é uma lição importantíssima para nós fecharmos esse tema. Vamos falar de algumas coisas que já aprendemos no decorrer desse trimestre, mas com certeza nós aprenderemos ainda mais. A lição de número 13 traz o título O Sacerdócio Celestial. E o nosso texto áureo, ele está em Hebreus 7:26. Este foi também o texto áureo da lição de número 11. Diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A nossa verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. O objetivo geral desta lição aqui é muito bom que você, professor, aluno, esteja atento ao objetivo geral, é conscientizar de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Antes de nós iniciarmos a nossa pré-aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ajude-nos compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais, deixe o seu comentário, a sua crítica. Há muitas críticas que são construtivas, então ajude-nos aí a fazermos melhor a obra de Deus e ajude compartilhando também, dando aí o seu curtir. E se você não acionar o sininho, você não recebe a notificação cada vez que nós colocarmos um vídeo novo no canal. Muito bem, lição de número 13, o sacerdócio celestial. Um princípio que nós temos que aprender aqui nesta pré-aula é que o tabernáculo de Israel e todos os tabernáculos, tendas e templos, eles são uma tipologia do tabernáculo celestial. Então, tanto as tendas, o tabernáculo ou os tabernáculos, os templos do Antigo Testamento, eles são uma tipologia do tabernáculo celestial, como nós falamos durante esse trimestre. Lembre que quando foi para Moisés fazer o tabernáculo, o Senhor mostrou a ele o modelo no monte. E Deus disse, por mais de uma vez, olha, faças exatamente conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Isso está em Êxodo, esse versículo, capítulo 25, se não me falha a memória, e também no livro, na Epístola aos Hebreus, esse versículo é repetido. Então, é muito importante para iniciar esta aula você lembrar que tendas, tabernáculo e templos são uma tipologia do tabernáculo celestial. O templo de Salomão era assim, o templo de Zorobabel também, as tendas dos patriarcas também. Então, tudo o que acontecia era conforme um modelo que Deus já havia dado. Antes ainda de dar a revelação completa a Moisés, alguns patriarcas já tinham a revelação do modelo celestial. Isso é algo muito importante para você destacar na sua aula. No tópico 1 nós temos o seguinte: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. E eu faço a seguinte pergunta: por quê? O sacerdócio celestial só tem um sumo sacerdote. Por quê? Na verdade, esse é o projeto de Deus. Esse é o desejo do Pai. Mas a resposta completa a esta pergunta está em Hebreus 7, versículos 23 e 24, onde diz que os sacerdotes levíticos eram impedidos de continuar pela morte. O grande problema de homens como sumo sacerdote é que eles morrem. Então é isso que está falando em Hebreus 7, 23 e 24. Acontece que
Jesus Cristo venceu a morte, glória a Deus. Ele é sempre eterno. É eterno, não tem fim, assim como não teve começo. O autor da vida permanece para sempre, por isso ele é insubstituível. O seu sacerdócio jamais será substituído. Os destaques nesse tópico de número 1 são os seguintes. Pastor não é sacerdote. Isso daí dá problema falar em alguns lugares. Mas pastor, seja ele da congregação, seja ele pastor do campo, seja pastor auxiliar, não é sacerdote. Padre também não é sacerdote. O grande problema é que a maioria dos crentes, como vieram, do catolicismo, se a pessoa mesmo não vem, o pai veio, então eles trouxeram de lá. O padre era o sacerdote lá, agora ele pensa que o pastor é o sacerdote. Isto é catolicismo romano. Não existe classe sacerdotal na Nova Aliança, porque todos os salvos são um reino sacerdotal, segundo a doutrina do Novo Testamento. Que doutrina é essa? Onde está escrito este ensino para se tornar uma doutrina? 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10. Veja que mais de uma vez no Novo Testamento aparece essas citações, então isto já passa a ser uma doutrina. Todos os salvos em Cristo são reis e sacerdotes, conforme 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:10. Qualquer coisa que contrarie esta doutrina está invalidando a obra de Cristo na cruz. Então, toda vez que nós queremos colocar líderes, presbítero, pastores, líderes de departamentos como se fossem uns sacerdotes, como se tivessem um relacionamento mais íntimo com Deus, que os seus liderados não têm, isto é catolicismo romano. Essa doutrina, ela invalida a obra perfeita de Cristo na cruz. Uma vez que Cristo morreu, uma vez que Cristo ressuscitou, e nesse período de tempo ele fez a obra completa, então nós somos um reino sacerdotal. No tópico de número 2, nós temos o seguinte: o sacerdócio universal da igreja. O sacerdócio da tribo de Levi referia-se somente à nação de Israel, a um povo. Mas o sacerdócio da igreja, que é da ordem de Melquisedeque, é universal, abrangendo todos os povos, línguas e etnias da terra. É por isso que este sacerdócio que a igreja exerce hoje, ele é superior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico, como já falamos, era nacional, dizia apenas as 12 tribos de Israel. O sacerdócio que a igreja exerce hoje, que é da ordem de Melquisedeque, ele é universal, ele é abrangente. Então, uma vez que alguém que está no sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e quer voltar às velhas práticas da lei de Moisés, do sacerdócio levítico, realmente é uma afronta àquilo que Cristo fez. O nosso sacerdócio é de uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Destaques aí do tópico 2. A doutrina do sacerdócio universal da igreja está fundamentada na rocha. Que rocha? Cristo. Toda a doutrina da igreja, ela é firmada em Cristo, rocha. Você quer fundamentar isso? Veja o que diz o apóstolo Paulo lá aos Efésios, capítulo 2, desde os versículos 20 até o 22. Ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha só o que ele diz na sequência: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual vós também juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, toda a nossa doutrina, toda a estrutura da igreja é fundamentada na pedra de esquina. Esta pedra de esquina é Cristo. O próprio Jesus falou sobre isso em Mateus 16 e 18, um texto aí bem polêmico, onde Jesus diz que sobre esta pedra está edificando a igreja, mas ali Jesus fala que a igreja está fundamentada nele, não em Pedro.
ele diferencia, ele usa um jogo de palavras. Quando ele fala dele, esta pedra, ele usa o termo Petra, que fala de um rochedo. Quando ele fala de Pedro, ele usa o termo Petrus, que fala de um pedregulho. Então ele não está colocando a igreja fundamentada em Pedro. Pedro é apenas um pedregulho. A igreja está fundamentada no rochedo, na rocha eterna, que é ele mesmo. E Pedro fez uma declaração que todo aquele que vive a sentença que Pedro pronunciou, que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem crê nisso e vive isso, está com certeza firmado na rocha. Jesus Cristo é o fundamento, a pedra principal. Nós somos pedras vivas que construímos a casa espiritual e o sacerdócio santo. Então todos nós, não pastores, presbíteros, todos os salvos, eles são pedras vivas. E quando nós estamos juntos, nós edificamos essa casa, uma casa espiritual e um sacerdócio santo. Isto está escrito na palavra de Deus em 1 Pedro 2, versículo de número 5. Não importa qual a sua etnia ou importância da sua família, você é um rei e sacerdote. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Porque se nós vivêssemos na antiga aliança, somente aqueles que eram da tribo de Levi que eram sacerdotes. Não bastava a pessoa ter uma bela história, uma vida exemplar. Se ele era de outra tribo, ele não poderia exercer o sacerdócio. Agora tudo isso mudou. Todos podem ser reis e sacerdotes desde que passem pelo novo nascimento. No tópico do número 3, nós temos o seguinte: o maior e mais perfeito tabernáculo. O plano original é o homem habitando com Deus, Deus habitando com o homem. Esse era o desejo do Pai. E assim era no jardim que estava no Éden. Todas as tendas, tabernáculos, templos, eram figuras, tipos da realidade que o Senhor almejou. Veja que estou repetindo isso. Tenda, templo, tabernáculo, tudo isso eram sombras da realidade que o próprio Deus almejou. O plano original era Ele habitando conosco, e é isso que vai acontecer na consumação, conforme nós veremos a seguir. Destaques do tópico de número 3. O tabernáculo levítico e toda a sua liturgia eram sombras do santuário celestial. Você vê isso claramente na Bíblia Sagrada, principalmente na Epístola aos Hebreus, que todas as coisas da lei, do sacerdócio levítico, eram apenas sombras da realidade que viria, e a realidade é Cristo. Uma vez que a realidade já veio, nós não viveremos mais nas sombras. A sombra foi o último para aquela época. Agora nós vivemos a realidade, e a realidade é Cristo. A Nova Jerusalém é o tabernáculo não feito por mãos, preparada para todos os salvos. Então este é o tabernáculo de Deus. E é isto que você vê lá em Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 3, que está aí na sua revista. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então tudo aquilo que o Senhor almejou aqui em Apocalipse 21 está acontecendo. A Nova Jerusalém, que desceu dos céus, ela é a habitação dos salvos com Deus para todo sempre, eternamente. Esta é a casa que não foi feita por mãos. Então, o patriarca Abraão, por exemplo, ele já tinha esta fé. Lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, quando cita Abraão, fala que ele habitou em tendas com Isaac, com Jacó, esperando a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto, o edificador, é o próprio Deus. É essa cidade que Abraão já esperava há 2100 anos antes de Cristo, e esse é o local da nossa habitação com Deus para todo sempre. Por isso esta aula é um motivo de grande alegria aí para a sua classe, que você pode aí explorar Apocalipse capítulo 21, o tabernáculo de Deus com os homens, a Nova Jerusalém.
A obra redentora de Cristo foi perfeita, uma só vez, conforme nós vemos em Hebreus 9 e 12. Diz assim: nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Então, esta obra de Cristo, que foi feita uma vez só, conforme Hebreus 9 e 12, ela nos dá o direito de viver com Ele eternamente. Por isso que Ele é o sumo sacerdote celestial, que jamais será substituído, porque Ele vive para todo sempre. Eu espero que, assim como para mim, para você também, esse trimestre tenha sido de grandes bênçãos, e logo mais nós já estaremos aí com um novo trimestre estudando a respeito da mordomia cristã. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, deixe seu comentário abaixo, diga onde você está nos acompanhando, a sua cidade, o seu estado onde você nos acompanha, deixe aí abaixo e com certeza Deus estará te abençoando. Inscreva-se no canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente em nome de Jesus.